quando o fisioterapeuta falou assim, porque isso é uma coisa que angustia muito, viu, Lud? Queria muito compartilhar isso. Eu lembro quando falavam para mim que eu tinha que me reabilitar em 1 ano, porque senão não vinha mais nada. Você imagina a pessoa ansiosa e desesperada que eu era e passou 3, 4 meses, 5 meses e falou, falta só 6 meses, se eu não recuperar em 6 meses, ferrou. E não é verdade. Não é verdade. Então, isso assim, esse é o maior mito que a gente precisa desmistificar, que é assim, eu acredito que até a hora da minha morte, que deve demorar um pouquinho agora, porque agora eu cuido da minha saúde. Não, agora eu cuido da minha saúde, então a gente está vivendo mais, então eu devo viver até uns 100, então eu tenho tudo isso para viver de novo. Então, assim, talvez demore uns 10 anos para ficar totalmente igual, nunca vou ser, mas né, tem que buscar alternativas para driblar o cansaço, trabalhar a quantidade suficiente, dormir bem. Acho que, por exemplo, meu maior desafio é dormir bem. Eu tenho dificuldade imensa de dormir, então tomo medicamento, medito, então, e assim, absoluta calma de avaliar as pessoas que estão te atendendo, para isso não te desmotivar, porque é fácil ser desmotivado também. Sim, né? Sim. O processo já não é um processo que flui naturalmente, porque você está sobre uma condição desfavorável comparado antes do AVC. Então, o tempo inteiro, o que eu vejo, Cris, é uma comparação pré e pós-AVC. E aí eu acho até injusto eu falar, você não pode fazer isso com o paciente. Essa não é a minha forma de lidar com isso, porque qualquer pessoa, e eu me colocando no lugar de uma pessoa que teve AVC, eu já tentei fazer essa reflexão comigo mesmo, e eu acho que eu faria a mesma coisa. A gente faz isso no nosso dia a dia para coisas muito mais simples do que ter um AVC, sabe? Então, assim, antes eu conseguia colocar a mão no pé, agora eu não consigo mais. Por quê? Porque eu não tenho mais a mesma flexibilidade, eu já não tenho mais a mesma mobilidade, não faço atividade física como eu fazia antes, e por aí vai. Enfim, então coisas muito mais simples que a gente se compara no antes e depois. Então, no AVC isso não é diferente. E aí ficam sempre querendo retomar a uma situação anterior, que é igual você falou, a gente nunca vai voltar a ser igual, a gente já conversou muito sobre isso, né? Eu até falo com a Cris, tem horas que eu fico até tentando enxergar e não trazer isso como se fosse uma situação meio que corriqueira. Que eu falo com ela assim, não tem nem como a gente ser igual antes, né? Eu, depois que eu tive meu filho, eu não sou igual antes de eu ter meu filho. Depois que eu me casei, eu não sou mais a mesma, né? Você vai passando por etapas na vida que você vai se modificando. A vida, ela tá em movimento o tempo inteiro, a gente tá em modificação o tempo inteiro. Depois que você perde alguém muito querido, depois que você passa por qualquer doença que seja, né? Quem passa por um câncer, enfim, você se modifica. Não tem como mais ser a mesma